verniz multicultural e multilinguístico versus multiculturalismo e multilinguismo militante. O texto que vou tratar aqui estabelece uma distinção entre falsos e superficiais multiculturalismo e multilinguismo, por isso a palavra verniz no título, e o que se considera ser um salutar e necessário multiculturalismo e multilinguismo militante. Assumo que a sobrevivência das culturas e línguas minoritárias fortemente ameaçadas por línguas oficiais e por uma indiscriminada e crescente invasão cultural, da qual faz parte a própria chamada escola diferenciada, depende exclusivamente de uma postura proativa das comunidades concernidas. A reflexão discute esses conceitos. Multiculturalismo em contexto de violência cultural. Em 1970, o antropólogo Darcy Ribeiro publicou uma obra valiosíssima, que se pode mesmo chamar de magistral: Os Índios e a Civilização, a integração das populações indígenas no Brasil moderno. Embora recuando vez ou outra ao século XIX, a obra basicamente trata do que sucedeu aos povos indígenas no Brasil na primeira metade do século XX. Novas gerações de antropólogos que sucederam a geração de Darcy Ribeiro, com frequência menosprezaram o valor daquela obra, acusando o autor de neoevolucionista ou outros epítetos desse gênero. Uma das coisas que aparentemente mais irritou a sensibilidade antropológico-indigenista das décadas seguintes, anos 80 e 90, foram os prognósticos de Darcy Ribeiro com respeito ao futuro dos povos indígenas no Brasil. Prognósticos que estão bem representados na passagem um pouco extensa que lerei agora, tirada dessa obra. Diz ele: a expansão civilizadora se apresenta à análise como um conjunto uniforme de fatores dissociativos aos quais cada tribo pode reagir diferencialmente, mas aos quais reagirá sempre e necessariamente. 3 são as reações possíveis para os indígenas: a fuga para os territórios ermos, com o que apenas adiam o enfrentamento; a reação hostil aos invasores, que transtorna toda a vida tribal pela imposição de um estado de guerra permanente, em que o funcionamento de muitas instituições se torna inviável e outras têm que ser dramaticamente redefinidas; e a saída final, que é a aceitação do convívio, porque este representa efetivamente uma fatalidade inelutável. Uma vez estabelecido o convívio e à medida em que as relações se amiúdam e se estreitam, os índios se veem submetidos a uma série de desafios, todos eles conducentes a transfigurações sucessivas no seu modo de ser e de viver. Os desafios cruciais com que se defrontam são os de resguardar sua sobrevivência como contingentes humanos seriamente ameaçados de extermínio, o de resguardar, na medida do possível, sua identidade e autonomia étnica, a fim de não se verem abruptamente subjugados por agentes da sociedade nacional, a cujos desígnios tenham de submeter o seu próprio destino, e, finalmente, o de assegurar a continuidade de sua vida cultural, mediante alterações estratégicas que evitem a desintegração do seu sistema associativo e a desmoralização do seu corpo de crenças e valores. Continua Darcy Ribeiro: no plano ideológico, o problema é mais complexo, dada a multiplicidade das possíveis representações mentais dos mesmos modos de existência. Ainda assim, observam-se também aqui uniformidades visíveis, tanto na ideologia da sociedade nacional que se expande, quanto na conformação ideológica dos índios aculturados. Estes serão cada vez mais parecidos uns com os outros, enquanto índios genéricos, e cada vez mais distanciados do que eram originalmente, porque seu denominador comum passa a ser
representado pelo que absorveram de uma mesma fonte externa e porque todos experimentaram as mesmas compulsões e os mesmos desafios de redefinição do seu corpo de crenças e valores. Até aqui, Darcy Ribeiro, numa citação de Os Índios e a Civilização. Bem, foi a profecia, entre aspas, do índio genérico, de Darcy Ribeiro, que lhe atraiu a antipatia da antropologia militante e do indigenismo alternativo, que, por um lado, não foram capazes de distinguir na obra citada a análise e o prognóstico perspicaz, confundindo isso com um texto programático ou prognóstico, ou melhor, ou propositivo. Ou seja, Darcy Ribeiro não preconizava a existência de um índio genérico, ele previa sua existência futura. E, por outro lado, aqueles críticos de Darcy mostravam, com frequência, sua própria incapacidade de distinguir no seu próprio trabalho a análise de realidade dos desejos, eventualmente utópicos, distinguir diagnóstico de projeto. O fato é que o índio genérico já está aí. Não digo à nossa porta, mas na nossa mídia, inclusive ocupando espaços em tribunas internacionais, e nas aldeias vai se ampliando a conversão da etnicidade a essa figura, cada vez mais por ação de programas de ensino escolar, mesmo aqueles ditos diferenciados. A propósito, num recente trabalho em que chamamos a atenção para a secularização da juventude Mbuya-Guarani, a antropóloga Juracilda Veiga e eu afirmamos, aspas, na sequência das campanhas educacionais compulsórias e pautadas na substituição de línguas, processo que no Brasil foi capitaneado pelo Summer Institute of Linguistics, em colaboração com a FUNAI, nas décadas de 1970 e 1980, sobretudo, assistimos, após a Constituição de 1988, a uma cruzada do ensino diferenciado que, de forma bem mais sutil, pôde resultar também em grandes prejuízos para as culturas envolvidas. Fecha aspas. A pergunta que sobressai de tudo isso é: onde está, onde fica e onde ficará o multiculturalismo? Ignorar que as culturas são dinâmicas não se coloca por ser um fato óbvio, mas ignorar que as compulsões dissociativas e a invasão cultural são o padrão e o elemento comum das relações de contato da sociedade nacional brasileira com qualquer sociedade indígena minoritária, é fechar os olhos às mudanças que, fossem outras as circunstâncias, e de fato apenas em outras circunstâncias, poderiam ser recusadas pelos povos indígenas. O grande equívoco está justamente em confundir mudanças compulsórias, geradas e forçadas por práticas de invasão cultural, com o dinamismo interno das culturas locais. E como já alertei, com outras palavras, em mais de uma ocasião, o suicídio cultural étnico só pode ser chamado de protagonismo no mesmo sentido lato em que a um náufrago também se possa atribuir protagonismo da sua morte em alto mar, pelo fato de que ele tomou a decisão de embarcar num determinado navio, mesmo que excelente, para fazer uma determinada viagem, mesmo que trivial e considerada totalmente segura. Muitos acreditam que só essa palavra, protagonismo, ou melhor, essa perspectiva, recoloca os indígenas como sujeitos da história. Bastaria isso. Hoje em dia, jovens indígenas são formados como professores de suas comunidades em programas de formação que são conduzidos por não índios, que afinal são os que podem entender de escola uma instituição ocidental levada para dentro das aldeias. São não índios do bem, simpáticos e apoiadores da luta dos indígenas, interessados na sobrevivência cultural e linguística dessas sociedades minoritárias, mas são não índios. No já referido artigo sobre secularização da juventude Mbuya, escrevemos: o mais grave resultado da frequência dos jovens Guarani
aos programas de formação de professores indígenas dirigidos pelas secretarias estaduais é um crescente e claro processo que estamos denominando de secularização. Jovens indígenas que cada vez mais olham para os conhecimentos e valores tradicionais de sua cultura como se fossem antropólogos, revelando-se desenraizado delas pouco a pouco, tornando-se investigadores e pesquisadores da cultura de sua gente, passando a conhecê-las num esforço de valorização da cultura reificada com a qual estão perdendo lealdade. Multiculturalismo militante. O que foi dito acima sugere que o multiculturalismo não brota da simples aproximação ou interpenetração de uma população em outra, mas precisa ser buscado, praticado, construído e experimentado. O multiculturalismo talvez pareça um projeto mais promissor quando se trata das relações entre sociedades de semelhante poder ou padrão econômico, político e militar. É nesses contextos, porém, que parecem ser mais alimentados e mobilizados com mais força pelas elites políticas os discursos nacionalistas e os sentimentos xenófobos. Por outra parte, curiosamente, quando historicamente se assistiu o embate entre sociedades bastante díspares com respeito ao dinamismo econômico, aos respectivos aparatos de difusão cultural e mesmo ao contingente populacional, os grupos minoritários ou subalternos muitas vezes surpreenderam por suas estratégias de resistência cultural e, às vezes, também econômicas e políticas. Em contextos desse tipo se defrontam uma minoria e as maiorias. Uma maioria e as minorias. A cultura prestigiada e as culturas sem prestígio. Uma forte língua oficial e as línguas étnicas enfraquecidas. Em tais contextos fica patente que a sobrevivência das manifestações culturais das línguas minoritárias e, portanto, a existência do próprio multiculturalismo e multilinguismo dependem totalmente da postura proativa das suas comunidades praticantes. O que não é multiculturalismo militante? Um problema comum que temos observado entre os povos indígenas, pelo menos nas últimas 3 ou 4 décadas no Brasil, é exatamente o da reificação ou coisificação da cultura com a consequente folclorização. Se no passado podemos entender que o termo folclore se referia a práticas culturais que integravam o autêntico modo de ser e de estar no mundo de determinadas comunidades ou grupos étnicos, e como tais podiam ser etnografadas pelos folcloristas, nos dias atuais, folclorização de práticas culturais expressa mais propriamente um processo de caducidade do caráter autêntico daquelas práticas e a transposição delas para o campo da representação voltada ao lazer e ao consumo por terceiros, como turistas ou como simpatizantes da causa indígena, por exemplo. Um dado bastante curioso em casos desse tipo é que muitas vezes os únicos participantes convictos da eficácia ou do caráter tradicional e por isso autêntico do rito ou da prática em questão são os não índios que pediram, eventualmente financiaram e registraram. Multiculturalismo militante não é, pois, esse tipo de prática folclorizante. Multiculturalismo militante não é, igualmente, a versão indigenizada de um certo feminismo que, no passado, confundiu igualdade entre os sexos com igualdade das mulheres com os homens. Da mesma forma, valorização das diferenças e a igualdade e da igualdade entre as culturas e línguas não se confunde com uma bandeira de igualdade de índios com os brancos. O indígena que sonha em ser igual aos brancos padece com um problema de identidade ou crise de identidade. Em outro trabalho em que analisamos, Juracilda Veiga e eu, os distintos projetos de educação da sociedade nacional e das sociedades indígenas, afirmamos, abre aspas, nos dias atuais, em algumas sociedades indígenas encontramos
um outro elemento, às vezes um ou outro elemento, às vezes um grupo de pessoas que agitam o discurso do queremos competir com vocês, e o instrumento preferencialmente apontado para garantir esse desejo é a escola. Queremos uma escola igual a de vocês. Segundo entendemos, a escola coerente com esse desejo, ou com essa meta, é uma escola de branco em terra indígena. Mas ela não será capaz de resolver o dilema em que se sustenta a ilusão da competição de igual para igual. O dilema está na colocação equivocada do problema, que dirige a busca de soluções na direção errada. A ideia de que o futuro das sociedades indígenas está na vitória sobre os brancos, ideia pressuposta na perspectiva de participação de uma competição, padece de ingenuidade. A ingenuidade está em cair na armadilha de um discurso ideológico que omite as principais características da competição no mercado capitalista, que são, primeiro, os lugares vitoriosos ou bem situados são para poucos, o que significa que os vencedores sempre serão minoria e os perdedores muitíssimos. Segundo, a competição nunca é leal. Terceiro, o preconceito racial é um dos instrumentos de seleção negativa em qualquer mercado competitivo. E concluíamos naquele texto, novamente aspas, Bourdieu destacou o papel crucial do capital linguístico no sucesso e no insucesso das crianças na escola. Essa variável não se pode desprezar também no que se refere a crianças indígenas, falantes nativas de suas línguas ancestrais, como não se pode desprezar o equivalente em capital cultural. Para chegar na escola dos brancos com a meta de competir com eles nos termos dessa escola, é preciso incrementar esse capital da criança indígena já na aldeia, já em família, o que significa destituí-la ou privá-la de sua herança cultural e linguística, para assimilar ao máximo o que poderá ser capital rentável nas relações escolares competitivas. Realizar um tal projeto, se assumido por toda uma comunidade, nos parece que significaria, na prática, fazer uma opção pelo etno-suicídio. Fecha aspas. O que os indígenas precisam gestar é um projeto de como ser indígenas no contexto da sociedade nacional capitalista, na qual foram obrigatoriamente inseridos. Isto é claramente muito distinto de um projeto para transpor a barreira que distingue índios de não índios. Transpondo para outros ares e mares, creio que isso equivale também a dizer que um projeto multiculturalista e multilingüe para Cabo Verde não é um projeto que busque fazer com que Portugal ou a Europa como um todo se reconheça no arquipélago como mais um dos espaços de sua expansão econômica e cultural. Mas antes, que Portugal e Europa não se reconheçam senão como contribuidores, no máximo em igualdade com outras etnias e culturas, para a gênese de um complexo cultural único e irrepetível em qualquer outra parte do planeta. Para ser uma cópia de Portugal, da Espanha, dos Estados Unidos, do que seja, não é preciso esforço, nem é preciso muita inteligência, nem muita criatividade. Mas ser cópia também dispensa qualquer reconhecimento por falta de méritos. Ao contrário, ser autêntico, falar e desenvolver sua própria língua, reconhecer as manifestações populares que fazem a originalidade da sua cultura, nisso reside a criatividade, a graça e a alegria da experiência histórica. Concluindo, as etnias e as comunidades indígenas linguísticas, as etnias e as comunidades linguísticas que se fortalecem para manter e desenvolver sua herança cultural e linguística contribuem mais para a existência do multiculturalismo e do multilinguismo do que 1000 declarações e iniciativas burocráticas, cartoriais, de governos e de órgãos internacionais. O Brasil já realizou conferências nacionais de educação indígena, já decretou territórios etnoeducacionais, já criou um livro de registro das línguas minoritárias como patrimônio imaterial da nação, já registrou algumas línguas e algumas práticas culturais indígenas como patrimônio brasileiro,
nada disso contribuiu efetivamente para a sobrevivência e o fortalecimento de uma língua indígena sequer. Mas já lá no fundo de suas aldeias, com pouquíssimos recursos, mas com muita disposição e trabalho, centenas de professores e outros tantos intelectuais indígenas não medem esforços para garantir o registro, o ensino e a transmissão de suas línguas para as gerações mais novas, presentes e futuras. Essas são posturas proativas daquelas comunidades que poderão salvar do desaparecimento línguas como o Inhandeva Guarani de São Paulo e do norte do Paraná, ou o Caingangue Paulista, por exemplo, entre outras. Sem essa postura, sem essa deliberação das próprias comunidades, restariam as declarações, os registros e os papéis inúteis dos governos. E se há uma coisa que penso que se pode dizer sobre os governos é essa: governos podem ter práticas circunstanciais ou conjunturais que favoreçam o multiculturalismo, mas governos não costumam ter vocação para isso. O multiculturalismo e o multilinguismo, para serem reais, dependem do esforço das comunidades interessadas. Muito obrigado.